Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos para a meditação da palavra que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Nessa quinta que passou, nós ministramos também no capítulo 6. E voltaremos ao início. Nós falamos sobre o final do capítulo 6, onde Jesus nos dá todas as instruções como vencermos a ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, mas dentro do mesmo capítulo. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Assim está escrito: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhes peçais. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não vos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos ao Senhor. Pai nosso, te rendemos graça, bendizemos ao teu nome. Rogamos a direção do teu Santo Espírito sobre a ministração da tua palavra. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração e nos traz o entendimento que não pode ser alcançado meramente pelo intelecto. Conhecimento esse que não se baseia na razão, mas na revelação do teu Santo Espírito. Que não seja carne, que não seja sangue, mas que seja o teu Espírito ministrando aos nossos corações. Que possamos compreender além das nossas capacidades cognitivas, além dos nossos sentidos naturais, além das nossas faculdades humanas, que venhamos discernir e assimilar tudo que o Senhor tem para nossas vidas através dessa palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estaremos meditando nessa passagem. Conforme tenho dito, dito e feito esses dias, nós estamos mais priorizando por uma mensagem expositiva, para atrair melhor a atenção daqueles que estão nos acompanhando. Existem 3 tipos de sermão: o expositivo, o temático e o textual. E ao longo dessas ministrações nós estamos prezando pela expositiva, acompanhando versículo por versículo. E o tema, adiantando desde já dessa reflexão, é justamente os princípios da oração. Nós nos surpreendemos com esse texto, porque ele nos revela que os discípulos se aproximaram de Jesus e simplesmente com tamanha sinceridade disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Eu aprendo muitas verdades através dessa simples passagem. E uma delas é que nós nunca vamos aprender a orar se não houver em nós a disposição para recebermos essas lições de Cristo Jesus. É Jesus quem nos ensina a orar. É Jesus quem nos ensina como nós devemos orar e
é necessário que haja essa humildade, essa simplicidade de reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos e ele diz: não sabemos orar como convém. Se o apóstolo Paulo teve essa franqueza ao ponto de dizer: não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, nós precisamos também ser sinceros nesses aspectos, de não sabermos orar como convém. Porém, não podemos esquecer que temos o Espírito Santo como paráclito divino, como um grande intérprete que traduz não somente as nossas palavras, mas traduz as nossas lágrimas, traduz o nosso choro, traduz a nossa dor e conduz tudo isso diante do nosso Senhor. Quando os discípulos dizem: mestre, ensina-nos a orar, eu acho isso extraordinário, porque os discípulos viram Jesus realizando sinais, prodígios, proezas, maravilhas, nunca jamais outrora vista por eles ou narrada na história. Então os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: mestre, ensina-nos a orar. E eu questiono para mim, os discípulos viram Jesus curar, viram Jesus transformar água em vinho, multiplicar pães e peixe, andar sobre as águas, repreender a força da natureza, controlar as ações do inimigo. Através das possessões, pessoas eram libertas. Viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus operar maravilhas, conforme já foi dito, nunca jamais vista. E os discípulos nunca pediram isso a Jesus. Nunca disseram: Senhor, me ensina a andar sobre as águas, me ensina a multiplicar pães e peixes, me ensina a expulsar demônios, me ensina a curar os enfermos, aos leprosos. Nunca pediram para que Jesus ensinasse essas coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Corta para essa aqui, Almena. Sabe por quê, meus irmãos? Por uma razão muito simples. Os discípulos entenderam que até hoje nós temos dificuldade de compreender. Eles compreenderam que tudo que Jesus realizava em sua vida era tão somente resposta da comunhão, da intimidade que ele desfrutava com Deus através da oração. Portanto, se você deseja ter uma vida de milagres, se você deseja ter uma vida de maravilhas, aprenda a importância do exercício da oração. Os irmãos estão entendendo? Amém? Interagindo dessa forma com os amados. Aprenda sobre isso. Os discípulos ficaram tão impressionados, tão perplexos, tão maravilhados, porque a sensação, historiadores falam isso, a sensação de que quando Jesus orava é como se os céus parassem para ouvir a voz de Cristo. Eles viram Jesus orando como nenhum rabino de sua época, como nenhum representante dos segmentos, das ramificações, das religiões judaicas, como saduceu, escriba, fariseu, essênio, zelote, samaritano, herodiano. Ninguém orava como Jesus. Jesus orava, era essa sensação que o céu parava para ouvi-lo. A sensação de que os céus estavam abertos. E os discípulos ficam tão maravilhados com isso que diz: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos apresenta a oração do Pai Nosso, mas não como uma fórmula. Gostaria de deixar isso bem claro. Mas como um princípio. É por isso que o tema dessa mensagem é os princípios da oração do Pai Nosso. Não há uma fórmula. Até mesmo porque Deus não admite nenhum tipo de repetição. Você percebe no texto anterior, quando Deus diz bem assim: quando orardes, não fazeis como os gentios, com vãs, inúteis, o sentido da palavra vãs, inúteis, desnecessárias, vãs repetições. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não está à procura de um discurso decorado. Infelizmente é isso que muitas pessoas oferecem a Deus, um discurso decorado. Deus não está à procura aqui de clichês, de jargões, de chavões. Deus não está à procura aqui de um mantra religioso. Essa é uma tendência
da religião hindu, dos hinduístas, que eles acreditam que através das palavras repetitivas eles alcançam a espiritualidade. Infelizmente as músicas gospels hoje, não generalizando, estão repletas de mantras gospels. Mas Deus fala sobre isso com vãs repetições, porque Deus não quer discurso decorado. Deus, oração, meus queridos, escute, não é um monólogo monótono. Oração não é um monólogo monótono, onde você só fala, e às vezes fala palavras que simplesmente não se dá o trabalho de refletir. A oração, ela é espontânea, ela surge do coração. Como dizia John Bunyan, um dos grandes pregadores da fé, ele disse: na oração é melhor ter coração sem palavras do que palavras sem um coração. Tem que fluir de dentro, tem que fluir do nosso interior. Por isso Jesus abomina, sendo mais claro e direto, qualquer tipo de reza. Qualquer tipo de reza. E nós, como cristãos, temos que ter cuidado com essas rezas. As rezas decoradas. Talvez você esteja me achando muito incisivo, mas estou apenas sendo enfático com aquilo que está escrito. Quando Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Gentios, o povo que não fazia parte dos judeus. Em outras palavras, o povo que não tinha Deus no coração. Porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade. E aqui parece uma contradição paradoxal. Se nosso Pai sabe o que temos necessidade, então por que orar? Essa é a maneira de Deus agir, meus irmãos. Você percebe lá no Éden que Deus sabia exatamente onde Adão estava, mas Deus vai à procura de Adão e pergunta: Adão, onde estás? E Deus agiu como um psicólogo que tenta extrair da pessoa, que tenta induzi-la a expulsar tudo que está dentro de si. Quando Deus pergunta onde está, é porque a cura acontece diante do processo da verbalização. A partir do momento em que Adão colocasse para fora todos os seus tormentos, todos os seus terrores, isso ia trazer alívio à sua alma. Nada contra a psicologia, ao contrário, eu tenho até um certo apreço pela psicologia, principalmente os profissionais que conciliam com o Evangelho, torna-se uma arma poderosa. Mas Deus foi muito sábio, foi um psicólogo naquela hora, curando Adão, para que ele pudesse colocar para fora, para que ele expusesse tudo aquilo, sabe, que o aprisionava, E é isso que nós fazemos na oração, nós verbalizamos. Então, por mais que Deus saiba o que nós precisamos, por mais que Deus saiba o que nós necessitamos, por mais, conforme está escrito no Salmo 19, não veio a palavra à minha boca, e o Senhor já sabe, como disse o salmista Davi, por mais que Ele tenha onisciência, presciência de tudo que nós estamos pensando, de tudo que nós vamos dizer, é necessária a oração por um único motivo, se você até hoje não entendeu, para que você não reconheça que as coisas estão acontecendo na sua vida puro acaso, pelo destino, para que você não interprete a vida de uma forma mística, esotérica, interpretando tudo como sina, como fado, para que você possa compreender que Deus está no controle. E Deus é quem fala isso diversas vezes. A Josué, por exemplo, Deus disse: para que não digas que através do braço forte conquistastes essa terra, mas para que reconheça que foi o teu Deus que cumpriu a sua palavra e fez cumprir as suas promessas. Por isso que quando nós oramos, fica registrado nos céus. E quando as promessas se cumprem, quando as respostas nos alcançam das nossas orações, nós entendemos, não há espaço para dúvida, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Por essa razão, Jesus diz: não useis de vãs repetições como os fazem os gentios, que acreditam que por muito falar serão ouvidos. E também não se assemelhes a eles.
Não se assemelhes a eles, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo que você necessita, antes mesmo que você peça. Eis aí a soberania de Deus. E é isso que nos faz nos curvar diante dele e falar: Senhor, tu sabes o que ninguém sabe, tu sabes como ninguém sabe, portanto, eis-me aqui. E agora Jesus apresenta os princípios da oração. E eu gostaria agora de pontuar, ao ler, a mensagem expositiva está do versículo 9 ao versículo 13. Ao versículo 13. Nós não vamos fazer uma exposição dos outros versículos, tá? Então vamos lá, um momento só. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem, o primeiro versículo nos apresenta dois princípios, os princípios da oração do Pai Nosso. E o primeiro princípio é o princípio da intimidade. Intimidade, exatamente. O que Deus espera de mim e de você através da oração é justamente a intimidade. Que nós venhamos ser íntimo. E conforme já foi dito, oração não é um monólogo monótono. Se temos a intimidade com Deus, a oração torna-se um diálogo agradável. Jeremias nos ensina isso. Jeremias 33:3. Clama-me, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais não conhece. Meus irmãos, na medida que nós oramos, nós falamos com Deus, nós também ouvimos Deus. Podemos não ouvi-lo audivelmente, mas não se esqueça que Deus tem várias formas de falar. E dentre essas diversas formas, Ele vai ministrando ao nosso coração. Nós vamos recebendo gozo, nós vamos recebendo a paz. Tudo isso é possível justamente a partir do momento da oração. Alguém já disse: ore mesmo sem vontade, até você ter vontade de orar. Porque a oração, sobretudo, é uma disciplina cristã. Não devemos esperar que haja vontade para orar. A nossa carne milita contra o Espírito para que não faça porventura aquilo que é do nosso querer. É o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Portanto, nós devemos ter essa prática da oração. E como desenvolver essa prática? Justamente através da intimidade. E o interessante, eu não coloquei como um princípio, mas dentro desse princípio da intimidade, Jesus nos ensina que a melhor maneira de desenvolver uma vida de intimidade com Deus é a partir do momento que nós reconhecemos a sua paternidade. Queridos, eu vou dizer algo aqui muito sério. Em todas as religiões do mundo, você se dirigir a Deus, o chamando de Pai, é uma espécie de blasfêmia e sacrilégio. É atribuir uma relação muito íntima do Criador com a criação. Quando Jesus, diversas ocasiões, se refere a Deus como um Pai, perceba se você não percebeu, mas perceba a partir de hoje. Existe um alvoroço, existe um tumulto, existe uma revolta entre os religiosos da sua época. Porque o judaísmo não admite em hipótese alguma se referir a Deus como um Pai. E Jesus aqui nos ensina sobre a intimidade a partir da compreensão da paternidade. Então eu me relaciono com o Criador, com o Senhor, com o Supremo, Soberano, Absoluto, chamando-o de Pai. Ele é juiz, mas eu não preciso me dirigir a Ele dizendo: ó, vosso meritíssimo. Ele é presidente, preside o mundo, mas eu não preciso me dirigir a Ele dizendo: ó, vossa excelência. Ele é rei, ele é rei dos reis, mas eu não preciso me dirigir a Ele dizendo: ó, vossa majestade. Eu não preciso dos pronomes de tratamento para falar com Deus. Por isso Jesus nos ensina o princípio da intimidade. Ele é rei, Ele é juiz, Ele é presidente, mas sobretudo Ele é o meu Pai. E isso gera em nós confiança. Você lembra da história de um garotinho que estava em um voo, e durante o voo ele estava brincando com o seu videogame, aquelas espécies de minigame que era muito comum há alguns anos. E de repente o voo entra em turbulência, e do seu lado existe um executivo, um homem bem vestido,
E aquele homem fica aflito, fica inquieto, fica extremamente preocupado e olha para aquele garotinho que continuou simplesmente no seu joguinho, jogando como se nada tivesse acontecido. E aquele senhor ficou tão impressionado com a postura daquele garoto que ele lhe questionou: olha, você não está com medo? E o garoto: não, continuando olhando, jogando. Mas você não está preocupado? Não. Me explique por que você não tem medo e você não tem nenhum tipo de preocupação. Aí sim, o garotinho parou de jogar, olhou para aquele homem: corta para mim, homem. E disse: é porque o piloto é o meu pai. A intimidade gera confiança, meus irmãos. Quem acredita que Deus é pai, confia em sua paternidade e não tem o que temer nem a quem temer. Pai nosso. Agora detalhe, o Pai não é só meu, o Pai é nosso. E se o Pai é nosso, eu tenho que considerar o próximo como meu irmão. Não existe espaço na oração do Pai Nosso para o egoísmo. Não existe espaço na oração do Pai Nosso para o individualismo. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai. Ele não é uma propriedade exclusiva minha. Eu sou uma propriedade exclusiva dele, tenho que ser. Mas Ele não é minha. Então é olhar Deus como um pai, mas saber que Ele é o meu pai, mas Ele também é o pai do meu irmão. Portanto, Pai Nosso, isso nos ensina muito, isso nos ensina a aceitar o próximo como nosso irmão. Pai Nosso, que estás no céu. Eis aí o princípio, lembrando, oração não é fórmula. Jesus não nos apresentou uma fórmula, Jesus nos apresentou princípio. O modelo aqui não é um modelo de fórmula, o modelo aqui não é um modelo de receita. O modelo aqui é de princípios. Então, o primeiro princípio, ainda baseado no versículo 9, também no primeiro versículo dessa exposição, é o princípio da intimidade. Amém? Segundo princípio, ainda nesse texto, quando vai nos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. O segundo princípio é que o nome de Deus tem que ser santificado. Nós temos que santificar o nome de Deus. É impossível ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, sem termos uma vida separada para Deus. O sentido da palavra santo advém do hebraico kadosh, que significa justamente separado, destinado para um fim. Não pode haver misturas. Foi separado para esse fim, foi separado para esse objetivo, foi separado para esse propósito. Isso é santidade. A Bíblia vai nos dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia vai nos dizer que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu vejo muitos casais de namorados, um recado para os casais de namorado, perguntando: qual é a tua vontade, Deus? Qual é a tua vontade para as nossas vidas? Nós estamos em volta, pastor, nós estamos em oração, nós estamos buscando uma confirmação de Deus. Aí eu, certa ocasião, cheguei para um desses casais de namorados e disse bem assim: olha, eu tenho uma resposta, vocês não encontraram ainda essa resposta? E eles disseram: não, só essa resposta está na Bíblia. Qual é, pastor, essa resposta? E a resposta é muito bem clara: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se o seu relacionamento tem santificação, meu irmão, o seu relacionamento está agradando a Deus. A pessoa certa de Deus para a sua vida é a pessoa que te leva para próximo de Deus, é a pessoa que te leva para perto de Deus. Então, se existe santificação, se existe espaço para santificação no teu relacionamento tem a bênção de Deus. Essa palavra, ela se estende não somente aos relacionamentos, mas também à profissão. Eu sei que uma das grandes dúvidas dos jovens é: meu Deus, o que é que eu vou ser? Meu Deus, qual é o concurso que eu vou fazer? Meu Deus, qual a faculdade que eu vou cursar? É simples demais. Qual é a universidade que eu vou estudar? Enfim, é simples demais.
Basta tão somente saber se através da sua profissão, se através do seu curso, da sua faculdade, seja lá o que for que você vier fazer, o nome de Deus vai ser glorificado, exaltado, santificado em sua vida. Se sim, então, meu irmão, você já tem a resposta. Amém? Você já tem a resposta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Temos que santificar o nome de Deus, aonde chegarmos. Deus nos diz no Decálogo que ai daquele que usar o seu nome em vão, que não podemos usar o nome de Deus em vão, porque Deus não terá como inocente aqueles que pronunciam o seu nome em vão. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus. Não usando em vão, mas santificando em nossas vidas. Santificando o nome de Cristo em nossas escolhas, em nosso testemunho. Santificado seja o teu nome. A pergunta agora, para que você possa entender melhor, é: de que maneira e de que forma você tem que santificar o nome de Deus? Eis a questão, meus irmãos. Os princípios da oração do Pai Nosso é justamente intimidade, é justamente santificação. Deus, quando vier, através de Cristo, resgatar a sua noiva, Ele vem atrás de uma noiva adornada e ataviada. Não se esqueça da história das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 eram noivas. Somente 5. Outro detalhe no texto: as 10 adormeceram, mas somente 5 reservaram para si mesmo azeite suficiente. Portanto, reserve azeite suficiente e seja uma noiva prudente, não uma noiva imprudente. E a forma de sermos uma noiva prudente é santificando o nome de Deus. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão como cristão. Para quem não sabe, para quem está atrás da tela, o Ministério Teu estava louvando aqui a Deus, agora há pouco. E eu vi esses jovens santificando o nome de Deus. Você me pergunta: como foi que o senhor viu isso, pastor? Pelo empenho, pela entrega, pela dedicação e pela excelência que está sendo apresentada aqui. Já foi dito que aqui tem 17 pessoas. Talvez você não tenha noção da sensação de olhar, desse olhar contrário, né? De olhar daqui do altar para ir para baixo. Galeria completamente vazia. As cadeiras completamente vazias. Mas eu vi aqui no Teus algo que ministrou muito ao meu coração agora. Que independente da quantidade de pessoas que estão aqui assistindo ou que estão acompanhando através das mídias sociais, o que eu achei impressionante, que serve de inspiração para mim, para você, para todos nós, é a entrega, é o empenho, é a dedicação, é a excelência, sem se importar com a quantidade de pessoas. E dessa forma é que nós santificamos o nome de Deus. É dessa maneira que nós santificamos o nome de Deus, sabe, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua palavra, sem se preocupar com esses resultados, sem sermos tentados pela popularidade, sem sermos movidos por status, por audiência, por holofotes ou coisa do tipo. E alguns me perguntaram: pastor, como é isso? E aí eu disse: bem, se é diferente, mas é interessante. Porque a gente consegue sentir a presença de Deus da mesma forma. A gente consegue se alegrar da mesma maneira. A gente consegue se regozijar com a mesma intensidade. Porque o nosso propósito aqui é santificar o seu nome. E é isso que nós estamos fazendo. E não tenho dúvida que você da sua casa consegue sentir a presença do Espírito Santo, porque o nosso objetivo aqui, através dessas lives, é justamente santificar o nome de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas.
Esse é o nosso compromisso. Então a oração nos ensina isso. Intimidade, santificação. Santificar o nome dele. Amém? Nós não estamos aqui para sacramentar nada. Não é para sacramentar uma água fluidificada. Não é para sacramentar um óleo ungido. Não é para sacramentar uma rosa branca, um ramo de arruda, sal grossa ou lençol abençoado. Coisa do tipo que estão feitos por aí. A Bíblia é muito bem clara. É o nome de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus que tem poder. Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão os mortos. Em meu nome. O nome de Jesus que tem poder. Por isso que é o nome de Jesus que tem que ser santificado. Amém? Eu não vou contar nomes, mas eu vou contar a história. Essa semana alguém me mandou um áudio. Pastor, por favor, eu já sei qual é a sua opinião, mas explique melhor essa situação para uma parente minha. Porque ela ouviu um certo pastor, não sei de onde, estou resumindo a história, que disse que se a gente encontrar em nossa Bíblia um fio de cabelo, isso significa que a gente tem que encher um copo com água, colocar atrás da porta, mais ou menos isso assim, viu gente? Eu não dei muita importância. Porque significa que o anjo da morte, através do coronavírus, não vai entrar naquela casa. Aí eu disse, eita Jesus, é cada invencionice. Eu disse para aquela pessoa, com todo respeito, com todo carinho, certamente ela está me ouvindo agora, disse, fique em paz, meu irmão, não é um fio de cabelo, não é um copo com água, que vai garantir o nosso livramento. É a nossa fé no nome mais poderoso, o nome de Jesus. Não há nome maior nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O nome de Jesus é o único nome atendido nos céus, celebrado na terra pela igreja e temido no inferno pelos demônios. O nome de Jesus é a procuração que nós temos, o direito outorgado pelo próprio Deus de termos a garantia da sua vitória em nossas vidas. Diga a ela que se ela tiver fé, basta tão somente dizer em nome de Jesus. E essa experiência é tão grande, gente, que a gente já deparou com situações em que alguns, eu não vou dizer alguns cientistas dizem que é esquizofrenia, que é um surto psicótico, neurótico, e aí vem as interpretações. Mas um esquizofrênico, ele não blasfema, ele não xinga, ele pode ter uma força descomunal, ele pode agredir as pessoas, mas ele não tem prazer em blasfemar a Deus, ele não tem prazer em profanar o sagrado. Então eis aí a linha tênue entre um endemoniado e um esquizofrênico. Mas o que vem um caso aqui é que é tão interessante quando a gente se aproxima de uma situação como essa e diz, está repreendido em o nome de Jesus. O nome de Jesus. Simplesmente o nome de Jesus acalma a tempestade, expulsa os demônios. Eu já presenciei isso diversas vezes em minha vida, pessoas em que estavam medicadas, medicamento de derrubar elefante, meus irmãos, que não tinha condições daquela pessoa estar acordada, sabe, estava lá totalmente fora de si, e diante dessas circunstâncias a gente ora e diz em nome de Jesus, e a gente vê a agonia que há, o desespero que existe quando o nome de Jesus é pronunciado. Há poder no nome de Jesus, e nossa missão como igreja, principalmente através da oração, é santificar o seu nome. Aonde você for, aonde Deus te enviar, estabeleça isso como prioridade em sua vida. Santifique o nome. Santifique o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém? Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Terceiro princípio, que nos é apresentado através de uma oração, de uma verdadeira oração, não de uma reza, não de um mantra, não de um discurso decorado, nada disso, não de
monólogo monótono, mas de uma verdadeira oração que agrada a Deus, que alcança os céus. Então, primeiro, é o princípio da intimidade. Segundo, o princípio da santificação. Terceiro, é o princípio da submissão. Venha o teu reino, não é o meu reino, é o teu reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Submeter à vontade de Deus. Reconhecer que Deus é soberano. Ele é supremo. Quando a gente diz Deus é soberano, isso significa que Deus é livre. Lembra daqueles colarinhos? Eu, gente, admiro que só o colarinho, sabia? Eu tinha maior vontade, diácono Rony, de usar aquilo ali. Eu só não uso porque eu sei que vai escandalizar muitos irmãos. Começar a me chamar de padre. Mas o interessante é que a origem do colarinho é uma origem de pastores. Foram os pastores presbiterianos que criaram o colarinho. Depois os padres seguiram o mesmo modelo. Você pode pesquisar isso em qualquer fonte de informação. É sempre uma palavra. Não existe contradições em relação a isso. Foram os pastores que criaram. E quando os pastores criaram aquilo, Lucas, foi baseado justamente na palavra de Paulo. Eu sou escravo de Cristo. Aquela palavra é doulos. É o servo voluntário. É o servo da orelha furada. Na antiguidade, um escravo poderia trabalhar, isso na cultura do povo de Deus, dos judeus e dos hebreus. Um escravo poderia trabalhar 7 anos. Ao completar o 7º ano, ele tinha um direito à sua alforria. Ele era livre. Agora, se ele gostasse muito do patrão, se ele gostasse muito do ambiente, ele poderia simplesmente furar a sua orelha e se declarar como um servo de orelha furado. Ou seja, aquele que é servo escravo por vontade própria. Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, né, aparentemente no contexto ocidental, torna-se uma palavra pesada diante de todas as decepções históricas que nós já vivemos, diante de todas as atrocidades, mas aquela palavra é tão linda, tão bela, que escravo ali é doulos, ou seja, é um servo voluntariado. Eu estou aqui para te servir voluntariamente, não por pressão, mas de livre e espontânea vontade. E aí o pastor presbiteriano pegou e colocou aquele colarinho. E se tornou muito conhecido. Aí se você for assistir filmes mostrando pastores americanos, britânicos, alguns até europeus, você vai encontrar muitos pastores dessa forma. A simbologia que existe através do colarinho. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é reconhecer que Deus é soberano. Que nós somos os seus servos. Quem manda aqui é Ele. Ele pode tudo, nós não podemos nada. Quem é forte nessa história é Ele, nós somos fracos. É reconhecer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A nossa oração, gente, se as pessoas ainda não entenderam, pelo menos que fique claro, explícito dessa forma, a minha oração não é venha o reino da direita, não é venha o reino da esquerda, não é venha o reino do centrão, hein, homem? Mas é venha o teu reino. A nossa oração não é que venha o reino do Senhor Jair Messias Bolsonaro, venha o reino de Donald Trump. Não, a nossa oração é venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. A nossa perspectiva de reino de Deus, ela não é simplesmente escatológica, futurística. A lição que Jesus nos deu é que nós não devemos procurar o reino fora de nós, porque o reino se encontra em nós. E esse reino de Deus nos transforma em agentes de mudanças, agente de transformação, instrumento da paz, da justiça e da alegria, porque o reino de Deus não é bebida e não é comida, não são as necessidades fisiológicas sendo atendidas, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então quando você é um instrumento de paz, de justiça e de alegria, você está promovendo o reino de Deus nessa terra. Jesus nos diz, o reino de Deus não está fora de vós, não vos iluda, não se sintam ludibriado, não sejam hipnotizados com aqueles que dizem lá vem o reino, porque o reino não está fora, o reino está dentro de nós.
Então venha o teu reino. Gente, nós temos a plena convicção que todos nós viveremos no reino de Deus. Mas enquanto esse momento não chega, nós devemos sim atrair o reino de Deus. Atrair os céus. Tem uma canção que diz mais ou menos isso, né? Sobre atrair os céus. Sobre atrair que venha o teu reino, atrair o reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, submissão, seja feita a tua vontade. A oração, infelizmente, hoje sofreu uma certa inversão. E a oração hoje tem sido que seja feito a minha vontade. Não é a sua vontade, querido. Lembre-se, você é ovelha, Ele é o pastor. Lembre-se, você é o vaso, Ele é o oleiro. Lembre-se, você é o servo, Ele é o Senhor. Lembre-se, você é o discípulo, Ele é o mestre. Lembre-se, você é quem estava perdido. Ele é o teu Salvador, aquele que te encontrou. Portanto, você não é o centro do coração de Jesus. Nós não somos o centro de nada. Jesus é o centro de tudo. E o centro do coração de Jesus é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Sabe, queridos, Jesus disse certa ocasião: no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito. E para isso eu fui enviado a este mundo, para cumprir a tua vontade, ó Deus. Jesus é movido em cumprir a vontade de Deus. Deixa eu te dizer outra coisa, se alguém não te disse, deixa eu te dizer, se você não entendeu até hoje, escuta. Jesus morreu na cruz não simplesmente porque nos amava. Ele nos amava, sim, Ele nos ama. Ele foi movido pelo amor, de fato. Mas escuta, Ele não morreu na cruz não simplesmente porque Ele nos amava. Ele morreu na cruz porque essa era a vontade de Deus. Então Jesus não veio ao mundo para morrer simplesmente por nós. Jesus veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E se a vontade fosse um cálice amargo, ainda que em dado momento Ele dissesse: Pai, passa de mim este cálice, logo Ele retomaria ao seu propósito original. E o seu propósito original era justamente esse: que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Pai, passa de mim, se for possível, este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas, e não importa se essa vontade vai de encontro com as nossas vontades. Creia, confie que no fim a vontade de Deus sempre será melhor para nós, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, pois sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Não é somente boa, é também perfeita. Não é somente boa e perfeita, também é agradável. É por isso que Jesus na cruz tem uma paz inexplicável, a partir do momento em que Ele olha para as pessoas e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem faria isso, hein? As pessoas só falam mal da gente, a gente já deseja o inferno para elas, né? As pessoas só falam mal da gente, e às vezes a gente deseja o inferno para ela. Imagina aquelas pessoas que o crucificaram, que o cuspiram, que o tripudiaram de Cristo, e Ele é capaz de olhar com amor para aquelas pessoas e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cristo só fez isso por um único motivo: porque Ele estava a serviço do reino de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que estejamos a serviço do seu reino, da sua vontade. Às vezes a gente faz algo movido pela retribuição e pela recompensa. Só que eu aprendo uma verdade na cruz: que o amor dispensa recompensas e retribuições.
Porque a recompensa do amor não é ser amado. Jesus amou e não foi amado. E se você ama e espera ser amado na mesma proporção, você vai viver frustrado. Porque a recompensa do amor não é ser amado, a recompensa do amor é o próprio amor. Por isso Jesus nos ensina a fazer o bem àqueles que não têm condições de retribuir, porque a recompensa não é receber o bem que nós fizemos, a recompensa é o próprio bem. É a essência do próprio bem. E perceba que fazer o bem nos faz bem. Você já teve aquela sensação de ajudar alguém sem interesses pessoais? Você já viveu essa experiência de ajudar alguém ciente de que você nunca vai receber e você não está interessado nisso? E de repente você sai daquela situação e aquilo lhe traz uma sensação, uma satisfação de gozo tão agradável. É assim o reino de Deus em nossas vidas, irmãos. Já tive a oportunidade de viver isso em algumas situações. Eu pensei, meu Deus, como fazer o bem nos faz bem. Essa é a recompensa do bem. É o próprio bem. Que seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Terceiro princípio, submissão. Quarto princípio, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quarto princípio é o princípio da provisão. Deus é o nosso provedor. Ele é o nosso sustento. Não se esqueça desses princípios. Jesus aqui nos ensina a reconhecermos Deus como nosso provedor. Amém? Se você tem condições, agradeça a Deus, porque Ele proveu saúde em sua vida. Se você tem um trabalho, se você tem um salário, se você tem uma casa, você tem uma família, aprenda isso. Agradecer a Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Reconhece que esse pão, ele não vem do trigo que foi colhido, do trigo que foi moído. Não. Esse pão vem de Deus. É incrível, né, gente? Para um pouco aí, pense comigo. Pense comigo. Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. O pão é um alimento milenar. Milenar. O pão é um alimento que existe em toda cultura, em toda região, há muito tempo. E Jesus se apresenta justamente como o pão. O que eu acho interessante é que a gente não chega a enjoar o pão. A gente come geralmente o pão, se alimenta de pão no café da manhã, no jantar, e não enjoa o pão. Nos Estados Unidos, quando eu preguei em uma igreja em Orlando, logo em seguida nós fomos para a casa do pastor, e lá por eles não terem, é uma igreja de brasileiros, por eles não terem familiares lá, ele faz daquela igreja uma família. Interessante isso, que depois de todo culto, sempre existe uma refeição e todo mundo é convidado. E a comida, no final de domingo, é uma só. É churrasco com pão. O churrasco lá é diferente. É o pão e bota o churrasco dentro. Achei interessante aqui. Achei super interessante ainda quando me disseram, todo domingo é isso aqui, pastor. A gente não tem família, a gente se mistura e a gente vive esse momento de comunhão. Pão. Ou seja, ninguém abusa o pão, ninguém enjoa o pão. Ninguém. Agora o pão é algo tão simples, algo tão comum, mas Jesus nos ensina através dessa oração a reconhecer a Deus nas coisas simples, nas coisas comuns. Onde nos diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Se eu tenho que agradecer a Deus pelo pão, reconhecê-lo como um provedor, simplesmente pelo pão. Quanto é o pão, gente? Me ajuda aí a lembrar. Quanto é que está o pão hoje? 4 por R$1, 25 centavos. Né? Alguns comem um pão só, né? A irmã Natane e Anne comem um pão só. Tenho certeza disso. Existem outros que comem 2 pães aqui, né? Eduardo deve comer 2. Lucas, Ayrton 2. Existem outros brutamontes que comem 3 pães, 4 pães. Omena, Alex. Missionário Milton come 6 pães por dia.
Eita, 6 pães. A gente tem que reconhecer a soberania de Deus em algo tão simples, tão comum. Imagine nas outras coisas. Então, o pão nosso de cada dia, o cardápio não é só pão não, meu irmão. Agradeça a Deus por tudo. E reconheça que é Ele quem nos dá. Que sem Ele, até o pão nos fará falta. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Ai. Essa é a hora da oração que todo mundo queria pular, né? Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Aqui nos ensina o princípio, sabe de que é de renúncia. Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que significa isso, irmãos? É que se nós não perdoarmos as pessoas, Deus não vai nos perdoar. A oração do Pai Nosso não termina no versículo 13. Eu vou fazer a exposição até o versículo 13. Mas veja o que o versículo 14 diz. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o princípio na oração aqui é de renúncia. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. E aí é um convite ao verdadeiro evangelho. Carregar a cruz, crucificar o eu, mortificar a carne. Viver com Cristo é uma vida de renúncia. É abrir mão dos seus direitos, é abrir mão das suas razões. Isso não lhe torna um bobo da corte, o João Bobo da história. Não, ao contrário. Isso lhe torna um instrumento de paz, requer muita serenidade você ser capaz de perdoar. A palavra perdão é quando você pega o vocábulo perda e coloca no aumentativo. Como é que fica? Perdão, porque quem perdoa sempre perde algo. E o que é que a gente perde? Nossos direitos, nossas razões, nossas argumentações. O que é que a gente perde? Às vezes nossa vaidade, nosso orgulho ferido. Nós perdemos isso. É um fardo que no final a gente percebe que não perdemos nada, só nos fez bem. Mas essa renúncia é como expulsar um carnegão. Alguém já sofreu aqui um tumor? Sabe o que eu estou falando, né? Teve um dia que era minha mãe, a missionária Maria José, um abraço especial. Ela com mais 3 amigos meus. Ela segura o homem. 3 amigos meus me segurando, ela espremendo aquele carnegão para poder sair. E eu gritei, meu irmão. Eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida. O perdão é uma renúncia. É justamente botar para fora. É abrir mão. Não é fácil. Não é fácil. Mas pense nessa frase que vai ser dita. Por mais mal que uma pessoa te faça, ela nunca te fará o mal que você fez a Deus. Se Deus foi capaz de te perdoar, então perdoe. Alguém já disse também que quer ser feliz por um momento, se vingue. Vai lá, se vingue. Mas se você deseja ser feliz a vida toda, perdoe. O perdão, meus amados, é condicional. É condicional. Quando Jesus nos diz na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você não tem perdão. É hora de sair desse trono de juiz e deixar Deus julgar a sua vida. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quanto a mim, quanto a você, o que nos convém é perdoar. Agora, quando fala em perdão, um assunto é tão delicado, que a Bíblia diz bem assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é verdade? Está escrito em Provérbio. Aquele que deixa e confessa alcançará a misericórdia. Jesus pediu perdão por todos na cruz. Olha que interessante. Jesus na cruz, ninguém confessou erro, ninguém admitiu erro, e Jesus ofereceu perdão. Isso significa que nós, como cristãos, temos que oferecer o perdão a todo mundo. O perdão nosso deve estar disponível a todo mundo. Mas veja bem, vamos interpretar o Evangelho como deve ser interpretado. Nem todos vão para o céu. Jesus veio ao mundo
para buscar o perdido, mas voltará para salvar quem? Quem? Salvar o arrependido. Posso repetir essa frase? Deus veio ao mundo para buscar os que estavam perdidos e voltará novamente a esse mundo para salvar os arrependidos. Quando lá em Provérbios nos diz, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, é porque, irmãos, nós devemos perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão é um bem que você faz para si mesmo. Escute isso, irmãos, vocês estão aqui, escute isso. É um assunto muito interessante. O perdão é um bem que você faz para si mesmo. Quando você não perdoa, você se alimenta do veneno, da mágoa, do ressentimento. E você pensa que está matando ao outro, quando na realidade você está se matando. Então o perdão é um bem que você faz a si mesmo. Mas quando o provérbio nos diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, então misericórdia só existe. Não é para aquele que confessa, é para aquele que deixa. Eu espero que você medite um pouco sobre isso. E uma verdade não anula a outra. Devemos exercer o perdão a quem precisar do nosso perdão. Mas a nossa misericórdia, somente aqueles que realmente se arrependerem. Aí a turma pede, pastor, dá um exemplo na sala de aula. Pastor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Pedro e Judas. Pedro teve um dia difícil. E Jesus perdoou e ofereceu misericórdia. Judas não teve um dia difícil. Ele tinha um coração mau. Jesus o perdoou, mas não ofereceu misericórdia. Jesus o perdoou quando diz, amigo, você veio, mas não ofereceu misericórdia. O apóstolo Paulo até nos diz, desses aqui nós temos que nos afastar. Não vai nos fazer bem, mas eu espero que os irmãos tenham maturidade de equilibrar as verdades sagradas em suas vidas. Amém? O princípio que foi lido agora foi sobre renúncia. Próximo princípio. E não vos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória. Versículo 13, nós encontramos mais dois princípios apresentados. Eu vou perguntar aos irmãos quais são os princípios, viu? Porque é provável que depois de ter dito eu esqueça. Você já sabe, pastor não usa esboço. A gente fala o que vem na mente e no coração. Isso não significa que a gente é ocioso, indolente, não. A gente reflete, medita, mas a gente deixa o Espírito fluir. Eu vou perguntar aqui no final, quem está lembrado aí me ajuda. Vamos lá. Versículo 13 tem mais 12 princípios. Não nos deixai cair em tentação, livramento. O princípio do livramento. Gente, se você não quer cair em tentação, ore a Deus pedindo isso. Porque maldito o homem que confia no homem. Isso significa no original mesmo, maldito o homem que confia em si mesmo. A gente deturpa o texto e às vezes tem pessoas dizendo, eu já ouvi isso, pastor, eu não quero casar porque eu não confio muito nessa pessoa. Tá bom demais o namoro, aquele namoro com test drive. Infelizmente isso acontece. Namorando, fazendo test drive ao invés de assumir o compromisso. Aí eu disse, mas rapaz, não confio muito, pastor, então a gente vai aí curtindo. O cristão tem que curtir, não, a gente vai passando tempo, e namoro é para passar tempo. Não, pastor, na verdade eu não confio, e a Bíblia diz, maldito o homem que não confia, que confia no homem. Eu disse, como assim? Você entendeu errado. O que a Bíblia está dizendo é, maldito o homem que confia em si mesmo, na natureza humana, não no gênero, na natureza, humanidade. Maldito o homem que confia em si mesmo. Em si mesmo. Esse texto tem sido muito mal interpretado, e aí eu vejo pessoas paranoicas, desconfiadas, vivendo mania de perseguição, parecem esquizofrênicos literalmente.
Pensa que todo mundo está perseguindo ela por causa desse texto mal interpretado. Não, você tem que confiar. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos, eu confio na minha mãe, eu confio nos meus pais, eu confio nos meus irmãos. Nós devemos confiar. Amém, irmãos? Portanto, quando o texto nos diz, livrai-nos e não nos deixai cair em tentação, é que se nós não quisermos cair em tentação, nós devemos orar a Deus para que esse mal não venha sobre nós. Porque a Bíblia vai nos dizer, aquele que pensa que está em pé, o que é que a Bíblia nos diz? Ore para que não caia. Olha que interessante, missionário Milton, diácono Rony. Aquele que pensa que está em pé, sabe por quê? Porque diante de Deus ninguém está em pé. Jó, o livro de Jó vai nos dizer que até os céus e os anjos são impuros diante de Deus. Deus encontra falha, deficiência, deformidade nos anjos dos céus, imagina em nós. Se Deus for fazer uma ressonância da nossa vida, Jesus. Por isso que o salmista chegava a dizer no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Faz uma ressonância em toda a minha vida. E guia-me pelo caminho eterno. Aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Ore para que não caia. Ora para que não caia. Eu vi muita gente vomitando no púlpito. Fulano caiu, cicrano caiu. E depois essas pessoas estavam nas estatísticas dos caídos. Por isso que a Bíblia diz no sermão das bem-aventuranças, no sermão da montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu tenho medo dos legalistas, os moralistas, que se impõem num pedestal de superioridade. Tem muitos camaradas como esse aí, viu? Surgindo. Muitos que estão aí na internet, com muitos seguidores, esbravejando, vomitando diversos assuntos desnecessários e não fazendo o que deveria fazer, que é pastorear o povo de Deus com graça. O rebanho de Deus com graça. Mas enfim, isso não vem a um caso. O que vem a um caso é o princípio do livramento, onde Deus nos diz, livrai-nos e não nos deixai cair em tentação. Só Deus pode nos livrar do laço do passarinheiro. Só Deus pode nos livrar da peste perniciosa. Só Deus pode nos livrar do homem mau, do dia mau, do tempo mau. Somente Deus. É reconhecer agora e pedir a Deus, Deus, me livra, me livra, me livra. E aí vai nos dizer mais, mas livra-nos do mal. Gente, venhamos e convenhamos, nós temos orado dessa forma. A oração do Pai Nosso praticamente termina dizendo, livrai-nos de todo mal, amém. E todo mal, olha o sentido dessa palavra toda. Todo tipo, toda forma, toda espécie de mal. Livra-nos. É reconhecer os livramentos de Deus, o princípio do livramento. Livramento esses visíveis e invisíveis, perceptíveis e imperceptíveis. Livramentos esses que talvez, meu irmão, só na glória eterna nós vamos reconhecer. Deus, muito obrigado por aquele dia, pelo grande livramento que o Senhor nos deu. Pelo acidente que o Senhor nos protegeu, pelaquela doença, nesse tempo de coronavírus, meu Deus do céu. Jesus, Ele está aí, e a gente não sabe onde está. Ele pode estar até aqui, circulando. E a gente não sabe. A gente não sabe. Se não for Deus nos livrando, o álcool gel não vai conseguir, meu irmão. A máscarazinha não vai conseguir. Felizmente aconteceu com um médico essa semana aqui na cidade, não foi, Almena? Almena é o meu repórter investigativo, meu consultor político. Aconteceu, como é o nome do médico mesmo, Almena? Dr. Carlos Tenório. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e a igreja estará orando pela sua família, pela sua saúde.
cuidando dos doentes, infelizmente, com todos os cuidados. Minha esposa, que é da área de saúde, ela disse, com todos os cuidados, o médico se previne, ele tem à sua disposição diversos meios de precaução, com todos os cuidados, isso aconteceu a ele. Jesus, se não for Deus, livrai-nos de todo mal, de todo mal. A gente não sabe aonde está o mal. A gente não sabe onde ou com quem está o mal. Por isso, o princípio do livramento. E por fim, a oração não termina aqui. Para muitos que reza essa oração, a oração termina aqui, né? Livrai-nos do mal, amém. Mas para aqueles que oram essa oração, ela não termina aqui. E pode consultar na sua Bíblia, seja ela de qual tradução, né, de qual editora, você vai encontrar o final dizendo o princípio da exaltação. Oração, meu irmão, tem que terminar com exaltação. No fim da sua oração, você tem que exaltar a Deus. E a oração termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Os homens constituíram muitos reis, não é? Reis por regiões, por civilizações, por nações, e reis até mesmo por modalidade esportiva. Pelé é o rei do futebol, reis da música, Roberto Carlos é o rei da música, Lampião é o rei do cangaço, como é o nome do rei do Baião? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Quem é o rei do rock? Elvis Presley? Deve ser Elvis Presley. Elvis Presley, o rei do rock. E constituíram muitos reis. Agora escute uma coisa, só existe um, que é o rei dos reis. O rei de todos os reis. Ele é não somente o rei de todos os reis, como Senhor de todos os senhores. Ele é Senhor de todos os reis e Rei de todos os senhores. Por isso, porque teu é o poder, o reino e a glória. Todo poder pertence a Ele. Toda glória pertence a Ele. Louvado seja seu nome. Você que está me ouvindo agora, quero encerrar te dizendo algo. Precisamos exercitar mais oração. Os princípios da oração com Deus. Precisamos de mais tempo com Deus através da oração. O tempo que você dedica a algo vai determinar justamente o que é prioridade em sua vida, meu irmão. Agora, sabe o que é que me deixa aqui intrigado? Viu, missionário Milton? Como a pessoa deseja passar toda a eternidade ao lado de Cristo e não é capaz de passar alguns minutos do seu dia com Ele. Dá para entender um negócio desse, Eduardo? Complicado, né? Deixa eu te dizer uma estatística feita pelos cientistas da religião. O judaísmo, o judeu, ora 3 vezes ao dia. Judeu. No islamismo, o muçulmano ora 5 vezes ao dia. No budismo, os budistas oram 12 vezes ao dia. No hinduísmo, os hindus oram 18 vezes ao dia. No cristianismo, deixa para lá. Vamos louvar o Senhor. Deixa esse assunto para lá. Deixa esse assunto para lá. No cristianismo, deixa para lá. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar o seu nome, vamos enaltecer. Enquanto a turma está se organizando aqui, deixa eu ver se eu lembro os princípios. Alex, me ajuda aí, Milton. Primeiro princípio. Rapidinho, Milton anotou tudo aí? Então, isso é uma bênção. Primeiro princípio, santidade. Segundo, submissão.
Terceiro, provisão. Quarto, renúncia. Quinto, livramento. Sexto, exaltação. 6 princípios. Me anota aí, que se um dia eu for escrever um livro sobre o Pai Nosso, esses princípios vão estar todos lá, porque eu entendo que veio como revelação do céu para as nossas vidas. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Em seguida estaremos trazendo a ministração pastoral. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.